boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar aqui no colóquio. É a segunda vez que eu participo do colóquio de moda. Primeira vez eu participei como aluna de filosofia, depois eu passei por uma pós em design de moda e agora eu estou vindo como doutoranda pelo programa de pós-graduação em ciência das religiões, né, mostrando um pouco dessa interdisciplinaridade, sempre tentando conversar com a moda, estando em outras áreas, né? Então, essa minha pesquisa ela é um recorte de uma estrutura maior, que é a tese do doutorado, que é sobre a indumentária do culto da Jurema Sagrada, né? Então, o título que eu trago aqui é Funções Rituais de uma Estética Juremeira, exatamente esse recorte que a gente vai entender um pouco aí para frente. Pode passar. Como eu falei, o título, né, Funções Rituais de uma Estética Juremeira, trazendo um pouco, né, de um tempero nordestino aqui para as comunicações, tratando um pouco da indumentária do culto da Jurema. E para compreender o culto da Jurema, é imprescindível a gente dar um retorno ao passado e entender o culto do catimbó, registrado pelas décadas de 20 e 30 pelas missões de pesquisas folclóricas, dirigida por esse personagem, que trago aí a imagem ao lado, Mário de Andrade, né, um dos grandes nomes do modernismo brasileiro. Então, na década de 20, a gente começa a ter alguns escritos, na década de 30, a gente tem alguns primeiros registros cinematográficos sobre essa cultura popular no Brasil. Foi enviado em missão aqui para o Nordeste e para o Norte do país também, uma equipe de pesquisadores com a missão de catalogar, de etnografar manifestações culturais aqui no Brasil. Então, essa linhagem de pesquisadores, eles partem do ponto de uma linhagem de folcloristas, né? É diferente de pesquisas que dizem respeito ao candomblé, que partem de uma linhagem de africanistas, né? Então, é imprescindível a gente pensar o quanto essas pesquisas sobre o catimbó Jurema, elas são pesquisas muito tardias no campo, e isso vai criar uma imensa lacuna sobre diversos temas em relação ao catimbó Jurema, e é por isso hoje que pleno 2020, a gente está aqui pesquisando, né, sobre a cultura indumentária da Jurema. Então, essas missões, eles foram enviados aqui para o Nordeste, e essas fotos que eu trago aí, eu achei muito interessante, esses trabalhos que foram apresentados anteriormente, né, a gente explorando muito essa questão dos registros fotográficos como fonte importantíssima de pesquisa, né, e esses registros foram feitos aqui na Paraíba, esses registros dessas manifestações religiosas, como catimbó, né? Na legenda da foto é dado o nome de Rainha Sentada à Mesa. Essa mulher, né, se vocês prestarem atenção, nessa primeira foto existe uma mulher sentada ao centro dessa mesa. Ela é a rainha dessa mesa, a mestra desse catimbó, é quem está dirigindo essa sessão de catimbó no momento. Então, a gente faz, né, vem fazendo o objetivo desse trabalho, aí, fazendo a reflexão sobre essa indumentária do culto da Jurema e tentar entender o culto da Jurema, do catimbó Jurema, através das indumentárias, né? O que essas indumentárias têm a nos dizer sobre esse culto, né? Tanto do culto do catimbó, feito nesses esses registros pioneiros desses pesquisadores, quanto as transformações que o culto vem sofrendo ao longo de todos esses anos. Então, aí nessas imagens, a gente vê que é um culto composto de homens e mulheres, todos descalços, possivelmente roupas brancas, porque uma das regras desse culto era que a toalha dessa mesa que compõe o ritual seja branca. Então, a gente vê que existe toda uma composição de roupas brancas nesse culto. Homens vestem calça, camiseta, camisa, as mulheres vestem uma peça, um vestido, tamanho 3/4. E existem, tem um livro, Cachimbos e Maracás, de Álvaro Carlino, que ele faz toda uma descrição desse momento, dessas fotografias, né, falando dos objetos que compõem esse ritual. E é interessante pensar que o cachimbo, a fumaça e a bebida Jurema, ela é imprescindível na caracterização e no funcionamento de todo esse ritual. Então, falar da Jurema é falar de uma palavra polissêmica, e eu trago aí um pouco, né, dessa polissemia da palavra, porque a Jurema, ela é uma árvore de nome científico Mimosa hostilis, que eu até coloquei uma foto pequenininha dela aí, ao lado. Ela é uma bebida, ela é uma entidade, uma cabocla, Jurema, também. Ela é um lugar sagrado, ela é uma cidade encantada,
e ela é um ritual, né? Então, a jurema, existe toque de jurema, jurema de mesa, jurema de chão, jurema de mata, né? Então, é uma palavra polissêmica. Alguns autores, a exemplo do Rodrigo Grunewald, que é um dos pesquisadores referentes aqui ao que diz respeito ao culto da jurema, ele já está pensando a palavra jurema como uma palavra multissemântica, né? Pensando a quantidade de coisas que englobam esse complexo da Jurema aqui na região. E eu trouxe aí embaixo, tem uma parte de uma linha, né? É como é chamada esses pontos cantados no catimbó. E aí eu peço até licença, né? E não sou cantora, mas trago aqui para ilustrar também um pouco dessa linha, que quem fez essa foto foi o Luiz Saia, que compunha esses pesquisadores das missões folclóricas na década de 30, né, mais precisamente em 1938, e ele disse que quando foi tirada essa foto, que essa foto foi registrada aqui na Paraíba, num catimbó, na cidade de João Pessoa, no bairro da Torre, inclusive esse bairro ainda existe até hoje. Então, ele disse que no momento dessa foto estava sendo cantada essa linha que diz: minha Santa Teresa, me abra os caminhos, eu sou da Jurema, eu sou malunguinho. Minha Santa Teresa, me abra os portão, eu venho da Jurema com meu sino Salomão. Minha Santa Teresa, minha Santa Isabel, me abre essa mesa com meu São José. Então, isso para ilustrar, né, todo esse complexo que forma os ritos de catimbó, a influência do catolicismo popular, com a presença desses santos católicos, a Santa Isabel, Santa Teresa, São José, né, indicando um pouco, aqui se propõe os ritos de catimbó, que são ritos de aberturas de caminho, de curas espirituais, curas emocionais, né? Então, essa abertura de portão, essa abertura de caminhos, é um pouco da proposta dos cultos do catimbó, né? E quando ele diz eu sou da Jurema, eu sou malunguinho, demarca aí já a presença de uma entidade bastante cultuada no catimbó Jurema, que é o rei malunguinho, ora cultuado como mestre, ora cultuado como caboclo, ora cultuado como Exu, e ele diz que ele é da Jurema, então ele marca um pouco essa linhagem dele. E aí fala também, quando eu venho da Jurema, quando eu venho de um lugar, né? A Jurema também é esse lugar sagrado, é esse espaço. Então, eu falo aqui dessa polissemia da palavra Jurema. Então, é importante que a gente entenda esse contexto histórico para passar mais adiante, no próximo slide. Então, aqui mais adiante, eu trago até uma citação do Daniel Roche, naquele livro A Cultura das Aparências, para falar um pouco dessa diferença, né? Quando ele diz, as roupas ensinam, graças a uma educação visual, a distância e a diferença que existe entre as roupas do passado e as roupas contemporâneas. Isso para mostrar para vocês essa Jurema contemporânea, né? Isso é o meu campo de pesquisa aqui na Paraíba, em Campina Grande, essa coletânea de fotos, formou uma exposição fotográfica dirigida por mim, que eu dei o nome de A Coroa do Mestre. Essa exposição, ela fala da importância do uso do chapéu, né, na presença desses mestres em terra, nas suas iniciações, né, e o quanto ele é importante. Então, o uso da palavra estética aqui no nosso trabalho, ele foge um pouco daquele contexto filosófico, né, do estético pensado como belo. Essas peças, elas têm sentidos funcionais no culto, né? Elas vão mais além do que a pura beleza do culto. Então, o Roger Bastide é um dos outros pesquisadores que também falou sobre o catimbó nos seus escritos, né, mais posteriormente, e ele fala, alguns estudiosos da época sempre tomavam os estudos do catimbó comparado aos estudos do candomblé, o que é muito arriscado e muito perigoso, né? Porque se o Roger Bastide tivesse vivo hoje, ele já não poderia falar que o catimbó é um rito pobre, né, que não pode ser considerado como religião, que não tem cores, que não tem alegria, que não tem festividade. Então, o Roger Bastide, se tivesse vivo hoje, estaria totalmente enganado nas suas conclusões, comparando a Jurema, né, com o candomblé. E hoje, e decorrente de todas as transformações que esse culto vem passando, dos encontros que o catimbó sofreu, né, ao encontro aqui com a chegada do candomblé, com a chegada da Umbanda,
né? Com toda isso aí envolve todo um processo histórico que precisava de mais tempo para falar sobre isso, vão sendo inseridos realmente no contexto do culto alguns elementos, e hoje a gente vê essa explosão de cores, né, essa explosão de beleza no culto do Catimbó Jurema. Nessas fotos acima, eu trago um pejir de Jurema, que é um altar, né? O que eu vou chamar de altar-corpo. Essas fotos foram retiradas no início de uma festa pública e mostram aí um altar vestido, né? Inclusive com algumas indumentárias, como o chapéu, a chianca, que é essa espécie de chicote, né? Um punhal, velas, flores, charutos, frutas, né? E eu chamo de altar-corpo, porque antes de vestir o mestre que chega em terra, esses objetos fazem parte, compõem esse altar. E a partir do momento que esse mestre chega em terra, esses objetos eles são tirados do altar e são repassados para o corpo do mestre, dando vida a esse mestre que vem em terra para executar todos os seus trabalhos. Então, eu vou chamar de natureza das cores também, as cores do culto da Jurema, de uma Jurema sagrada também, como é muito chamada contemporaneamente esse culto, e essa explosão de cores que essas roupas trazem, né, trazendo um pouco dessa natureza, dessas flores e dessas frutas que é a composição do seu altar, e são transpostas para essa indumentária, trazendo um pouco desse colorido, dessa alegria para a vestimenta desses mestres. Então, a gente vê que o chapéu, ele é um objeto de uso quase de totalitário, né, em todas essas presenças desses mestres em terra, e esse chapéu, ele tem diversos usos dentro do ritual, inclusive em processos de trabalho, né? Cada mestre também, ao chegar, recebe seu charuto, haja vista que a fumaça é uma característica do catimbó, desses ritos de catimbó. Então, a fumaça, o cachimbo, o charuto, o maracá, são objetos que compõem, né, e dão a tônica desse ritual. Então, aí você vê, nessa última foto, em tons azuis, eu falo, né, de uma tendência que eu venho chamando de tendência, né, nos terreiros aqui da Paraíba, que geralmente são terreiros chamados de terreiros mistos, né, que cultuam o candomblé e também cultuam a Jurema, em dias diferentes, no extenso calendário anual. Ok, então eu trago um pouco desses tons azuis para dizer que existe essa tendência agora dessa padronização dessas roupas, né? Que é essa que identifica um grupo de pessoas dentro de uma estrutura, dentro da estrutura do terreiro, um grupo de cada terreiro. Então, passar mais adiante, só para a gente dar adiantada e conseguir finalizar. Essa outra seleção de imagens identifica o mestre a qual é homenageado daquelas imagens do slide anterior. Esse aí é o mestre José da Ribeira, né? Em entrevista com a Mara Marques, que é essa mulher que recebe esse mestre há alguns anos, ela né, fala um pouco sobre a história desse mestre, que ele é da linhagem de seu Zé Pilintra, que esse vermelho da indumentária identifica os trabalhos que ele executa, ele é um mestre esquerdeiro, né? E fala que a todo ano é celebrada essa festa dele, e a todo ano é confeccionado roupas novas que identificam um pouco da prosperidade, né? E do afinco que se tem ao produzir as roupas para esses mestres. São produzidos por costureiras, né, ligadas ao terreiro, existem trabalhos feitos para essas costureiras fazerem essas roupas, é preciso passarem por uma dieta de bebida, de sexo, para poder fazer essas roupas, que depois estarão no corpo desses mestres. Então, falando um pouco, né, pegando um pouco do que o Luiz Antônio Simas fala num livro que ele lançou recentemente, O Corpo Encantado das Ruas, ele fala da história de seu Zé Pilintra, e é muito possível, né, e muito claro de a gente ver como o Zé Pilintra do nosso catimbó aqui do Nordeste é completamente diferente do Zé Pilintra carioca, né? O Zé Pilintra aqui ele não vai vestir terno de linho branco, sapatos bicolores, gravata vermelha, ele trabalha com o branco e com o vermelho, mas com calças arregaçadas, de pés descalços e sem a gravata, mas com um lenço vermelho. Então, existem várias toadas que cantam sobre essa composição da indumentária desses mestres que trabalham na linha do seu Zé Pilintra. Aí tem vários detalhes que eu queria falar, que eu acho que o tempo não vai contribuir para isso, mas
essas lembrancinhas que são confeccionadas para a festa, né, vão na tônica de tudo que é feito para o mestre, nas cores, se vestem também, é distribuído o jurema, né, dentro dessas lembrancinhas para o público que veio presenciar a presença desse mestre em terra, né, a bebida do mestre, o charuto, que como a Gilda de Mello Souza diz, o charuto, né, a bengala, o chapéu são insígnias que representam erotismo, né, identifica prestígio, afirmação social. Então, quando esses mestres vestem esses objetos, trazem também um pouco dessa tônica, né, e desses significados que essa indumentária traz. Então, aí a gente vê um pouco, né, do uso do cachimbo na Jurema. A Jurema é um culto de tradição indígena, né, mas o uso do cachimbo na Jurema é diferente do uso do cachimbo na tradição indígena. A fumaça ela não é ingerida, a fumaça no catimbó ela é expelida. E aí, numa imagem ao centro, a gente vê como é que funciona o uso do cachimbo nos rituais de Jurema. E aí a gente vê também, tem alguns pais e mães de santo, um pai e mãe de santo aí, né, que dá essa defumação no mestre José da Ribeira, portando guias do candomblé, umas guias de Ançã, e aí a gente vê um pouco dessa mescla de objetos que chegam ao culto da Jurema, né, alguns objetos do candomblé que chegam ao culto da Jurema. Pode passar, já estou finalizando. Então, o objetivo do estudo, né, a linguagem produzida por esse texto visual, as origens e as transformações na configuração dos cultos do Catimbó Jurema e o registro dessas expressões é o destaque dessa investigação. O método que eu venho utilizando na minha pesquisa, desde o mestrado, pesquisando aqui os candomblés, aqui o campo afro-paraibano, é o método da etnografia, né, da participação nesses rituais, da observação participante, das entrevistas, e agora, para o doutorado, um cuidado especial aos registros audiovisuais, né? Não consigo compreender esses estudos da indumentária agora sem que me envolva também com antropologia visual para fazer esses registros. O caderno de campo, né, que é um companheiro também das nossas idas ao campo. E meu campo de pesquisa, como eu falei, é a Paraíba, a cidade de Campina Grande, João Pessoa, Alhandra, que é descrita em alguns estudos já como o berço da Jurema, dessa tradição aqui, que é muito forte, aqui nesse triângulo entre Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, e o contexto de Pernambuco, que eu vou falar melhor aí no último slide só. Esse meu campo pernambucano, ele adentra a esse ritual, a essa festividade, que é um encontro de juremeiros que acontece anualmente em Pernambuco, na cidade de Abreu e Lima. O organizador desse evento é o Alexandre Lomilodô, uma figura importantíssima no que diz respeito à divulgação do culto da Jurema, inclusive usando a estética para isso, porque no meio social ele se veste como juremeiro, né? Traz para si esse estilo juremeiro de ser. Inclusive, ele é até candidato a vereador lá em Olinda, agora. É também o organizador do Bloco dos Catimbozeiros, que sai todo ano em Olinda. Então, trazendo um pouco de todos esses eventos, né, de todas essas condições que expandem, né, e divulgam o culto da Jurema para além dos muros do terreiro. E aí eu trago só um exemplo de uma marca, né, que vem trazendo roupas especializadas para o público juremeiro e público, né, afins, que trazem a confecção de roupas de Jurema, que vem cobrindo, né, trazendo essas peças para os terreiros, e uma marca lá de São Paulo, né, mostrando que a Jurema já sai um pouco desse âmbito daqui do Nordeste e ganha todo o país, inclusive nesse evento do Quipuba Malunguinho, a gente recebe aqui em Pernambuco pessoas do Brasil inteiro. Esse evento é o maior evento do Encontro de Juremeiros aqui no Brasil, e é um modo, né, de trazer à tônica um pouco da importância do Catimbó Jurema aqui na nossa região, né, desmistificando um pouco a ideia que se tinha de que o catimbó não é religião, né, e que muitos pesquisadores não pesquisavam o catimbó, né, por não ser religião, ser tratado como magia, casos de polícia na época, e hoje a gente vê uma luta dos juremeiros e juremeiras na luta por autonomia dessa religião, né, de grande importância, a preservação das tradições aqui no Nordeste. É um pouco disso que eu queria trazer hoje, tá?